se faz a construção desse cartão de enfrentamento? Gente, você pode utilizar quantos cartões você quiser. Não gosto muito de exagerar. Eu acho que, de fato, é importante, dentro do processo, a gente manter o foco e utilizar alguns cartões de enfrentamento, dependendo do processo que ele está passando, da situação que ele está passando. Então, você pode aí fazer esses cartões de acordo com cada situação do paciente, tá? Mas, como que você pode construir esse processo? Isso vai depender de todo um processo que você já fez relacionado, por exemplo, ao psicodiagnóstico, onde você entendeu, é um caso de ansiedade, que estratégias você entende, que pensamentos automáticos que você entende que ele tem e que, de repente, você possa construir algumas estratégias que são mais adaptativas. A partir daí, você vai começar a construir os cartões de enfrentamento. Se, de repente, a pessoa tem aí um caso mais relacionado à depressão e ela precisa se movimentar, um exemplo, ela precisa levantar da cama todos os dias. Que cartão de enfrentamento que você pode construir? O que frase, que autoinstrução motivacional que você pode construir para que ela leia todos os dias pela manhã, para que ela consiga levantar da cama. Tudo isso vai depender da realidade dela, o porquê é que ela não levanta, qual o nível de energia que a pessoa tem. Então, tem que ser muito adaptável. Às vezes pode conter uma coisa simples, né? Então, se de repente ela está com um problema relacionado à autoestima, que estratégia que ela pode construir para conseguir, de fora para dentro, em princípio, depois de dentro para fora, construir esse processo de autoestima. Então, alguma frasezinha, tipo, para que ela faça um trabalho de autocuidado, isso é muito importante, por exemplo, para quem tem problema relacionado à depressão, o autocuidado é uma estratégia que pode ajudar bastante. Então, de repente, alguma instrução relacionada ao autocuidado, alguma instrução relacionada àquele pensamento automático do ansioso com determinada preocupação. Então, tudo vai depender de caso para caso e não precisa ser uma construção de uma frase extremamente elaborada, cheia de um texto imenso. Não, gente, às vezes é uma frasezinha, sabe? Eu preciso cuidar de mim, né? Às vezes é pequenas frases para que essa pessoa se sinta um pouco mais motivado ou reestruture o pensamento para que consiga, de certa forma, aí lidar com alguma situação que está causando ansiedade, está causando depressão, que tem algum que está gerando algum tipo de pensamento automático. Então, são pequenas frases e é muito mais simples do que a gente imagina, tá? E por isso que eu digo assim, é simples, mas não é fácil, né? Então a gente às vezes precisa construir de acordo com o paciente. Já vi algumas pessoas manter um cartão já pronto. Eu acho que assim não funciona. Isso é o meu modo de trabalhar. Eu acredito que realmente esse cartão ele tem que ser construído diretamente com o paciente. E, gente, dentro da terapia dos esquemas, eu gosto muito de fazer a construção desse cartão de enfrentamento, depois que a gente consegue entender quais são os esquemas que a pessoa tem, ou seja, quais os esquemas disfuncionais que ela precisa desenvolver, e a partir daí a gente faz aí um cartão de enfrentamento e gera resultados bem bacanas. Dentro desse cartão, eu faço a carta dos esquemas, tá? Ela tem aqui, até tem um livro aqui que eu acho que é bem bacana, que é o livro dos esquemas. Tem um outro também, tá, gente? Mas eu vou mostrar isso. Eu espero que não caia tudo. Peraí que eu vou pegar. Aqui. Esse é o livro. Eu gosto muito, ó. Esse é o livro. Todo cheio aqui de marcações, porque eu leio bastante, mas assim, esse livro, ele indica também para a gente fazer uma carta dos esquemas, e eu utilizo isso como forma de cartão de enfrentamento também. Então, eu entendo quais são os esquemas disfuncionais daquela pessoa, e a partir daí, o que eu faço? Eu pego esses esquemas disfuncionais e eu construo, eu faço com que a pessoa entenda por que é que ela tem aquele esquema, o porquê é que aquele esquema surgiu, e a partir daí, o que aquele esquema gera nela, por exemplo. Atualmente eu me sinto aflito, isso é por conta do meu esquema
toda vez que, de repente, sei lá, acontece alguma coisa que eu não sou reconhecido. Tudo isso é por conta do meu esquema de aprovação e reconhecimento que eu aprendi na infância da forma XYZ. Então, a gente vai estudando de acordo com o que acontece com a pessoa, e aí, a partir daí, a gente pega qual que é o comportamento dela atual, qual é a resposta disfuncional que ela tem em relação àquele esquema e qual seria a resposta mais adaptada em relação a tudo isso. Essa é uma forma também, é um cartão um pouco mais comprido, né? Não é só com frase de instrução, não é só frase motivacional, é um cartão um pouco mais comprido, mas que eu acho que funciona bastante também, tá? Por que eu acho que a gente não pode exagerar nos cartões de enfrentamento? Porque muitas vezes a pessoa vai chegar para você com diversas situações adaptativas, com diversas situações onde ela tem que trabalhar, né? E aí, se a gente encher de cartão de enfrentamento, eu acredito que a gente vai ficando um pouco sem foco. Então, o ideal é que a gente utilize aí com sabedoria, com coerência e com moderação também. Então, utilizar sim o cartão de enfrentamento, utilizar algumas instruções comportamentais, mas a gente precisa também ter um pouquinho de parcimônia no sentido de não exagerar, porque se a gente exagera, talvez não dê o efeito que a gente precise dentro desse processo. Quantos cartões de enfrentamento a pessoa pode ter? Quantos forem necessários. O que eu digo para não exagerar, que às vezes a instrução, se você exagera na quantidade, talvez as instruções fiquem vazias, né? Mas vamos supor que toda a sessão você acredita que seja necessário um cartão de enfrentamento. Tem problema você aplicar toda a sessão um cartão de enfrentamento? Eu não vejo problema nenhum. Se de repente for necessário, sem problemas. Agora, será que vai ser necessário toda sessão você aplicar um cartão de enfrentamento? Ou será que de repente você pode utilizar o mesmo cartão de enfrentamento para diversas sessões? Então, de repente, você pode ir adaptando aquele mesmo cartão de enfrentamento em diversas áreas, tá? Então, como eu disse, ele pode ser extremamente elaborado, como ele pode ser um pouco mais simples, isso não importa. O que importa é que, de certa forma, você consiga aplicar com bastante coerência. E quando você aplica? Quando você julgar necessário. Em geral, eu já consigo aplicar um cartão de enfrentamento na primeira sessão, não, primeira não, mas na segunda, na terceira sessão, a pessoa já sai com um cartãozinho de enfrentamento para de repente estar lendo aquelas instruções, tá? Ela vai fazer com que, novamente, a pessoa volte para o foco, a pessoa tente racionalizar os pensamentos, a pessoa, de certa forma, saia dos pensamentos automáticos e consiga aí fazer com que ela tenha respostas funcionais àqueles pensamentos automáticos e, consequentemente, aí ela vai trabalhando o lado cognitivo para melhorar as questões relacionadas ao comportamento. Então, é uma técnica clássica, recomendo muito, e é muito importante, sim, que você utilize aí com bastante sabedoria. Como eu disse, é muito valiosa essa técnica, e o objetivo realmente é que a gente consiga, dentro desse processo, reestruturar cognitivamente aquela pessoa, consiga com que ela faça aí uma reestruturação cognitiva, tá?